No dia 17 de abril de 1904, nasceu no bairro de Bangu um clube que carregava muito mais do que um escudo. Carregava a identidade da classe trabalhadora. Tudo começou dentro de uma fábrica de tecidos, com operários ingleses e brasileiros dividindo o mesmo espaço. Sua história começa no fim do século XIX e início do século XX, com imigrantes vindos da Inglaterra falando sobre o novo esporte, o futebol. Das conversas e risos nasceu a ideia de fazer um field, que era como os ingleses chamavam um campo de futebol, mas o principal equipamento para se praticar o esporte ainda faltava: a bola. Foi então que Thomas Donoghue, ou Seu Danal, revelou que já havia trazido uma bola da Inglaterra de couro, que, segundo o próprio Bangu, foi a primeira bola de futebol na cidade maravilhosa. Entre o barulho das máquinas e cheiro de tecido, uma bola começava a rolar na Zona Oeste, uma área cedida pela Companhia Progresso Industrial do Brasil, localizado no lado direito das salas de trabalho existentes. Empolgado com o entusiasmo que o novo jogo despertava, Andrew Procter sugeriu a criação de um clube. Após uma reunião com outros participantes, foi decidido oficialmente a fundação do Bangu Atlético Clube, que ocorreu no dia 17 de abril de 1904, na Rua Estevão, atual Avenida Cônego Vasconcelos, com a presença de seus fundadores. O Bangu foi pioneiro da inclusão social, escalando em 1905 Francisco Carregal, um dos primeiros jogadores negros do Brasil, desafiando as barreiras nacionais da época. A Cancha Encantada da Rua Ferrer, como dizia Ari Barroso, foi construída paralelamente ao terreno da fábrica Bangu por João Ferrer, diretor-gerente da companhia e presidente honorário do Bangu Atlético Clube. O campo foi feito rapidamente para que o clube pudesse disputar o primeiro campeonato carioca, já que antes jogava em uma área dentro da fábrica. A estreia ocorreu no dia 13 de maio de 1906, com o jogo amistoso, Bangu 2-0 em Riachuelo. Em 1936, as arquibancadas da Rua Ferrer pegaram fogo antes de um jogo entre Bangu e Madureira, que não aconteceu. Elas foram reconstruídas e reinauguradas em 23 de maio de 1937. Atrás do campo ficava a sede social do clube, o Pavilhão. O campo da Rua Ferrer foi utilizado até 1943 e, a partir de 1944, as partidas foram proibidas porque a fábrica decidiu vender o terreno, localizado no centro de Bangu e de alto valor comercial. Em seu lugar foi construído um novo estádio, o Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, mais conhecido como Moça Bonita, inaugurado em 1947. E foi ali que o Bangu viveu seus maiores momentos. Porém, foi nas décadas seguintes que o Bangu deixou de ser apenas pioneiro e passou a ser protagonista. Mas, antes mesmo da mudança para a Moça Bonita, o Bangu já havia conquistado seu primeiro grande feito. Em 1933, levantava o Campeonato Carioca e seria bicampeão em 1966, superando o Flamengo e levantando seu segundo título carioca, provando que um time operário podia enfrentar qualquer gigante. Mas o que começou como passatempo de operários, logo viraria algo muito maior. E o momento mais próximo do sonho nacional viria em 1985, com a final do Brasileirão contra o Coxa. Com tempo regulamentar terminando em 1-1, com gol de Lulinha pelo Bangu e Índio pelo Coxa, a decisão foi para as penalidades, onde o Bangu viu o título escapar por um pênalti mal batido de Ado, mas ainda tinha outro sonho pela frente, a Libertadores de 1986, onde caíram no grupo com Barcelona de Guayaquil, Deportivo Quito e Coritiba. Porém, o sonho continental terminou mais cedo do que o esperado, sendo eliminado com apenas 2 pontos conquistados no grupo. O mesmo clube que já enfrentou gigantes nacionais começava a lutar para sobreviver, começando a jogar em divisões inferiores nos anos seguintes, e, em 2025, sendo rebaixada para a segunda divisão do Carioca. Mesmo com tudo isso, o Bangu nunca deixou de lado suas origens operárias, com gestos simbólicos até hoje, como em um jogo do Campeonato Carioca, o Bangu entrou em campo com uma camisa especial em homenagem à luta contra o racismo e a desigualdade social, uma lembrança de sua história que sempre foi sobre inclusão. O Bangu não nasceu em palácios, nasceu no chão da fábrica, e talvez seja por isso que sua história nunca foi apenas sobre futebol, mas sobre identidade, e mais de 120 anos depois continua sendo símbolo de resistência dentro e fora de campo.